Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão dos compulsores, né? E eu gostaria de começar, né, dizendo que os compulsores eles foram descritos primeiramente na análise transacional do Eric Berne, né? E existem basicamente 5 compulsores, né? E um compulsor, né, nada mais é do que são decisões infantis com base, né, num pensamento infantil de tudo ou nada, né? Baseado sobretudo nas experiências do começo da vida de uma pessoa, né? Principalmente próximo, né, aquelas pessoas que cuidaram de nós quando nós éramos crianças, né? Então, o primeiro desse compulsor seria justamente o compulsor seja perfeito, né? Esse é basicamente o compulsor de quem é uma pessoa perfeccionista, né? Normalmente foi uma pessoa muito exigida, né, na infância e também é uma pessoa que tende a ser prolixa, né? Prolixa, no caso, diz respeito a uma pessoa que não é objetiva, né, nas suas comunicações. E, normalmente, né, essa pessoa ela tem tendência, né, a ter enxaquecas e prisão de ventre também. Porque ela exige muito de si mesma, ela costuma sofrer, né, se culpando por não ser perfeita, né? E não importando, né, o quanto as outras pessoas deem para ela bons feedbacks, né? E é uma pessoa também que não curte, né, o próprio sucesso, né? E eu diria que para buscar, né, se libertar desse compulsor, a pessoa basicamente precisa aceitar, né, que cada um de nós é imperfeito e é meio que injusto se cobrar, né, muito acima das próprias habilidades, né? E eu diria que a perfeição ela fica mais próxima, né, quando a gente não sente culpa pela nossa própria imperfeição, né? Um segundo compulsor seria justamente o compulsor seja forte, né? Esse é o compulsor de quem acha que para ser forte, né, ela precisa esconder o que sente, né? E normalmente é uma pessoa, né, que detesta pedir ajuda, mesmo quando ela precisa, né? A verdade, então, é que a pessoa passa um tempo enorme tentando ocultar, né, que basicamente é humano, que ela tem emoções e também tem fraquezas, né? E é uma pessoa que sofre bastante porque ela exige de si mesmo mostrar força, né? E para a pessoa, né, se libertar desse compulsor, ela precisa entender, né, que ser humano, né, com as próprias emoções e as próprias fraquezas, não é motivo de vergonha, né? O fato é que, né, depois que a pessoa se livra, né, da necessidade de ocultar aquilo que ela sente, ela normalmente ela se torna muito mais forte, né? Um terceiro compulsor seria justamente o compulsor seja esforçado, né? Então, esse é um compulsor, né, de quem ouviu dos pais que ele deveria se esforçar, né, porque todo o resultado, né, depende de um esforço, né, um enorme esforço. E normalmente é uma pessoa que se sobrecarrega, né, de tarefas e também ela pode ter uma tendência a adiar, né, essas tarefas, né. E ela é uma pessoa também que pode tender a fazer várias coisas ao mesmo tempo e não faz nenhuma das coisas, né, o suficientemente bom, né. Ela lê vários livros, né, ao mesmo tempo e também raramente conclui algum, né. E também é uma pessoa que costuma dar branco, né, nas provas, né, da escola ou da faculdade, né. E a pessoa sofre basicamente, né, porque ela usa mais energia do que o necessário para tarefas mesmo simples, né. E frequentemente é uma pessoa que só vive cansada, né. E em casos extremos pode ter até a chamada síndrome de burnout, né, que é quando a pessoa se sente completamente esgotada, né. E algumas vezes também, né, o tamanho do esforço, né, pode também forçar um ataque cardíaco em uma pessoa jovem ainda, né, que não era para ter isso ainda, né. E a saída, né, desse compulsor é procurar conhecer, né, os próprios limites e fazer uma coisa de cada vez e além disso também tentar concluir, né, minimamente as coisas que ela se propõe a fazer, né. Então, temos agora o quarto, né, compulsor que seria o seja apressado, né. Eu diria que normalmente ele se manifesta em pessoas que os pais eles estão o tempo todo dando pressa, né, para as crianças, né. Então é pressa para se arrumar, é pressa para comer, é pressa para levar na escola. E isso termina fazendo, né, com que a pessoa ela se estresse, né, lutando contra o tempo e eternamente com medo, né, do tempo não ser suficiente, né. E quem tem, né, esse compulsor geralmente está sempre agitado e apressado, né. Ela anda a pé, né, ou de carro, em alta velocidade, né?
ela come depressa, né, sem mastigar, né? Às vezes ela pode até passar mal em filas, né? E também pode também ter a questão da ejaculação precoce, né? E é basicamente uma pessoa que sofre, né, porque ela não desfruta a vida no presente, né? Já que é uma pessoa que está muito ansiosa o tempo todo, né? E para sair desse compulsor, a pessoa precisa compreender, né, racionalmente, que ela só pode curtir o presente se ela abrir mão, né, de brigar contra o tempo, né? E uma ideia, né, para superar esse compulsor pode ser justamente se dizer, né, que há uma saída mesmo que não haja tempo suficiente, né? Eu diria que o estresse gerado, né, pelo medo de não conseguir em função do tempo é algo que não vale a pena de forma alguma, né? E é a pessoa se valorizar mais, né, valorizar mais o próprio bem-estar do que as próprias realizações, porque de nada adianta a pessoa realizar algo, né, se no cotidiano ela está se sentindo mal, ansiosa. O último, né, o quinto o compulsor seria o ser afável, né, seria o conhecido também como agrade sempre, né. E esse último compulsor, ele costuma ser um grande problema, né. E quem tem eles é uma pessoa que tem problemas tanto para dizer não quanto para receber não, né. E são pessoas que fortemente necessitam obter a aprovação dos outros e normalmente são obcecados em agradar os outros e que os outros também agradem ele, né? E normalmente é uma pessoa sofrida, né? Porque ela coloca, né, o próprio bem-estar dependente das outras pessoas, né? E para uma pessoa com esse problema, né, eu diria que é preciso compreender, né, que racionalmente ninguém deveria ser obrigado a fazer coisas, né, somente para agradar, né, quem quer que seja, né? E não tenha dúvida, né, que ser dócil e cordial ajuda muito nas relações, né? Mas existe também, né, um grande problema em necessitar da aprovação da outra pessoa, né, para se fazer algo. E também, né, é um grande problema querer tentar forçar as outras pessoas a realizar algo que ela não desejaria, né? E como mensagem final, né, eu gostaria de destacar, né, que mesmo levando em consideração as vidas passadas, né, como no paradigma consciencial, eu diria que a gente não deve subestimar, né, o meio em que nascemos nessa vida atual, né? Porque podem existir muitos problemas que são dessa vida mesmo, em função, né, da condição de fragilidade da pessoa no início da vida, né? Existiu até um caso, né, de um experimento científico em que basicamente um pesquisador, né, ele meio que ele conseguiu implantar propositalmente uma fobia em bebês, né, justamente a fim de demonstrar, né, o quanto somos frágeis, né, no início das nossas vidas, né. E também, né, tomar consciência de questões dessa vida também é importante, né, para recuperar a nossa própria lucidez, né. E eu gostaria apenas, né, de introduzir mais um conceito da Conscienciologia, o conceito de cons, né, cons. Da mesma forma que existiria, né, uma unidade de medida como litro, né, por exemplo, para volume, do centímetro e do quilômetro para distância, uma unidade hipotética de lucidez de uma consciência foi chamada pelo professor Valdo de cons, né? Seria essa unidade hipotética, né, de lucidez de uma pessoa, né? O cons. E para finalizar esse episódio, eu também gostaria de recomendar, né, a leitura dos livros da análise transacional, porque eu acredito que eles ajudam muito, né, a pessoa a ter insights e recuperar a lucidez mais rápido, né, sobre vários processos da consciência que são dessa vida mesmo, né. Então, eu gostaria, né, também de fazer a nossa clássica recomendação da arte, só que ainda não vi na arte esse tema sendo abordado. Se você souber, né, de algum material que aborde esse conteúdo, um filme, alguma coisa assim, que aborde esse conteúdo, não deixe de dizer aí nos comentários. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser comentar alguma coisa, comenta aí embaixo. E se quiser ajudar a gente de verdade, compartilhe, né, isso com mais alguém, né? Então, era isso que eu tinha para dizer. Um grande abraço. Tchau, tchau.